Galera, esse primeiro exemplo aqui é o básico, né? No esquema abaixo, considere que F é igual a 40 newtons e que o corpo se desloca 20 metros sob a ação dessa força. Considere ainda que a força forma um ângulo de 60 graus, com o deslocamento. Determine o trabalho realizado pela força durante o percurso. A gente viu que tem três maneiras de calcular o trabalho, né? Pela fórmula, pela área do gráfico ou pela variação de energia cinética. Quando que se usa a fórmula mesmo? Nesse caso, né? Em que ele te dá a força, o deslocamento e o ângulo. O trabalho é simplesmente F vezes D vezes o cosseno de θ. Tranquilaço essa, né? Substitui os valores, F vale 40, deslocamento é 20, cosseno de θ é o cosseno de 60 graus, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. Trabalho é igual a 800, né? 20 vezes 40, cosseno de 60 é 1/2, então o trabalho vale 400 joules. Tranquilo essa, né? Galera, esses dois aqui, tá meio básico, né? Ele fornece um gráfico da força pelo deslocamento, e fala que a força é paralela ao deslocamento. Lembra aquele toquezinho que eu dei durante a aula? Se não fosse paralela, né, a gente tinha que multiplicar pelo cosseno do ângulo no final. E pede o trabalho realizado pela força num deslocamento de 4 metros. Então, beleza. Se ele fornece um gráfico, eu vou calcular o trabalho pela área do gráfico. A área desse gráfico aqui, vai ser igual ao trabalho. Cuidado, né? É a área entre a reta cheia e o eixo do deslocamento. Não é até o pontilhado lá em cima. Galera, como é que calcular a área de um triângulo mesmo? Base, né? A base vale 4, vezes a altura, que vale 50, sobre 2. Isso aqui dá 4 vezes 5, 20, 200 dividido por 2, 100 joules. Ok? E essa aqui também, uma questãozinha parecida com a anterior, né? Considere que a massa do corpo, deu a massa do corpo aqui, vamos anotar isso, vai? Vale 2 kg. Ok? E que ele parte do repouso da posição 0. Então a velocidade inicial é 0. E que atue sobre ele durante 4 metros a força representada no gráfico abaixo. Tudo bem. Isso aqui tem que ser automático a partir de agora. Sempre que tu vê um gráfico da força pelo deslocamento, o cara não tem nem que pensar, o cara tem que se ligar que com a área ele pode achar o quê? Boa, o trabalho. Certo? Às vezes não vai nem precisar, mas é quase certo que numa questãozinha que se vê um gráfico da força pelo deslocamento, calcular o trabalho é essencial para te matar a questão. Então isso tem que ser automático na tua cabeça. Pintou o gráfico e fala assim, eu já sei que dá de calcular o trabalho. Vamos continuar vendo aqui. Determine a velocidade do corpo ao final do deslocamento de 4 metros. Galera, qual é a relação que existe entre trabalho e velocidade? Ele quer a velocidade. Isso, né? Trabalho da força resultante é igual a variação de energia cinética. Normalmente ele vai dizer que essa força aqui é a resultante. Se ele não fala nada, Zeca, se ele não fala nada, a gente vai considerar que é a resultante. Senão não teria jeito de resolver. Beleza? Normalmente ele vai dizer que a força é paralela ao deslocamento. E se ele não fala nada, a gente vai considerar que é. Certo? Na verdade, a gente só vai considerar que não é paralelo ao deslocamento quando deixar isso explícito. Falar de ângulo, formando 60, 30, isso não é. Então, beleza. Qual é desse gráfico? É igual ao exemplo anterior? Eu tenho trabalho. Então, o trabalho vale 100 joules. Então, 100 é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Para energia cinética inicial é 0, né? 100 é igual fórmula da energia cinética. Vou botar aqui, para quem esqueceu, mv quadrado sobre 2. Vai ser a massa que é 2 vezes a velocidade final que eu não sei sobre 2. Corta 2 com 2. Velocidade, raiz quadrada de 100. Que vai dar 10 metros por segundo. Ok? Então, sempre que a questão envolver velocidade, força
E deslocamento, ó, primeira tentativa, ó, trabalho e variação de energia cinética. E vamos lá para o exemplo 4. Né? Ó, essa aqui é uma questão mais bacana já, né? Considere que a massa do corpo é igual a 2 kg. Vamos escrever isso, vai? Massa igual a 2 kg. Que ele parte do repouso da posição 0. Então, velocidade inicial 0. No esquema abaixo, F igual a 40 newtons e o corpo se desloca 50 metros. Quando atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, depois ele se deslocar 50 metros, ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo. Determine o trabalho realizado pela força de atrito sobre o corpo. Opa, quer dizer que tem atrito aqui, né? O corpo se desloca para a direita, então a gente pode dizer, ó, que tem força de atrito para a esquerda. Né? Esse corpo aqui, ó, também vai ter peso, né? Vertical para baixo e normal para cima. Galera, peso normal se anula, né? Porque não sobe nem desce. E peso e normal não realizam trabalho, concorda? Porque os dois não ajudam nem atrapalham, eles formam um deslocamento um ângulo de quanto? Isso, 90 graus. Como que eu vou descobrir, né? O trabalho realizado pela força de atrito. Uma possibilidade seria o seguinte, né? A gente descobrir, ó, quanto que vale a aceleração do corpo, né? Depois que descobrir a aceleração, achar a força resultante, porque força resultante é massa vezes aceleração, e depois que achar a resultante, descobrir quanto valeria o atrito. E por fim, o trabalho. Ou, se a questão fala de trabalho e velocidade, a gente pode tentar usar isso daqui, né? Trabalho da força resultante é igual a variação de energia cinética. Certo? Quem é o trabalho da resultante? Como é que se calcula o trabalho da força resultante sobre o corpo? Duas maneiras. Ou o cara calcula a resultante e multiplica pelo deslocamento, ou ele faz assim, ó. Calcula o trabalho de cada força de F, mais do peso, mais da normal, mais do atrito, e soma. Ele vai ter o trabalho da resultante, que é igual à variação de energia cinética. Certo? A gente já viu, né? Trabalho do peso é 0, trabalho da normal é 0 e trabalho de F. F não tem o mesmo sentido do deslocamento? Sim, né? Então vai ser só F vezes D. Isso é igual, opa, igual nada, né? Mais o trabalho do atrito é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aquela energia cinética inicial é 0, né? Que ele parte do repouso. Então fica assim, ó. F40, deslocamento é 50, mais trabalho do atrito é igual a energia cinética massa vezes velocidade sobre 2. Certo? Pode cortar aqui esses 2 com 2, né? Aqui vai dar, ó, 40 vezes 50. Dá 20, 2.000. Mais trabalho do atrito é igual a 100. Então o trabalho do atrito, ó, vai ser menos 1.900 joules. Zeca poderia achar a força de atrito agora sim. Era só fazer força de trabalho do atrito é igual a menos, porque o atrito atrapalha, né? Trabalho do atrito menos força de atrito vezes deslocamento. Eu acharia a força de atrito. Tá legal? Galera, nesse exemplo ele fala que o corpo abaixo de 5 kg é erguido do chão com velocidade constante. Isso significa, ó, velocidade constante, já falei, uma coisa importante em qualquer questão, né? Se a velocidade é constante, é porque a força resultante é 0. Quer dizer, ó, essa força que faz com que o corpo suba, né, tem que ser igual ao peso do corpo. Então, se a massa do corpo é 5 kg, o peso dele é 50 newtons. Então, a força para ele subir com velocidade constante tem que ser igual a 50 newtons. A uma altura de 2 metros em 4 segundos.
Determina o trabalho realizado pela força e a sua potência. Ó, se ele vai subir 2 metros, calcular o trabalho não tem problema nenhum, né? Força e deslocamento tem o mesmo sentido, estão vendo? O trabalho é simplesmente FD. A força é 50, o deslocamento é 2, então o trabalho é 100 joules. Beleza? E a potência, Zé? Potência, a gente já viu, ó, é o trabalho dividido pelo tempo. Então a potência vai ser 100 dividido por 4. Então a potência com que é realizado esse trabalho, 25 watts. Ok? Zé, essa é muito fácil, porque tu botou como exemplo. É porque, ó, existem variações dela. Existem questões que perguntam o seguinte, ó. Determina o trabalho realizado pela força para erguer a 2 metros de altura e não fala isso. Nada. Não fala que a velocidade é constante. O que eu faço então? Se não falar que a velocidade é constante, mas também se não falar em aceleração, considera que F e P são iguais. Certo? Agora, se a questão falar que o corpo tem uma aceleração para cima de 2 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, daí o cara, antes de calcular o trabalho, teria que calcular quanto que é a força. Como, Zé? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força seria F menos P, a massa ele fornece, a aceleração ele fornece, tu acharia o F para depois calcular o trabalho. Então existem 3 possibilidades. Ou ele fala que a velocidade é constante e tu iguala, ou ele não fala nada e tu iguala, ou fala que tem aceleração, então tu usa a segunda lei de Newton. Ok? Próximo